Cidadania. Projeto de lei do Senado número 141 de 2011. Projeto de lei que tem como subscritor o senador Roberto Requião e que dispõe sobre direito de resposta ou retificação do ofendido por matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Pareceres número 197 de 2012, 357 de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como relator o senador Pedro Taques. Primeiro pronunciamento favorável ao projeto, com as emendas número 1 a 8 da Comissão de Constituição e Justiça, que apresenta. Em segundo pronunciamento, sobre as emendas número 9 a 18 de plenário, favorável à emenda número 16 e às emendas número 9, 12 e 13, nos termos das subemendas, e contrários às emendas número 10, 11, 14, 15, 17 e 18. Discussão do projeto, das emendas e das subemendas em turno único. Conceda a palavra ao senador Wellington Dias. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu gostei porque eu nem tinha pedido, presidente. Presidente, eu queria só aqui parabenizar o senador Roberto Requião e também o relator pela importância desse projeto, aliás, de forma corajosa. Acho que no dia a dia nós estamos aperfeiçoando o princípio democrático, essa área da comunicação, que era apenas aqui já na minha fala, expressar a posição do Partido dos Trabalhadores favorável à aprovação desse projeto. Votação do projeto sem prejuízo das emendas. Nós ainda estamos em discussão. Eu consulto o senador Pedro Taques, se deseja discutir a matéria. Com a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria, o senador Pedro Taques, que foi inclusive o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores senadores, a Constituição da República, ela estabelece a necessidade de regulamentação do direito de resposta. Uma primeira informação que nós devemos aqui trazer: aqui não se está regulando conteúdo. A liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa é sagrada na democracia. A liberdade de imprensa, ela não pode ser subtraída. A liberdade de imprensa é, como eu afirmei, uma das causas e consequências da própria democracia. Muito bem. Quando é cabível o direito de resposta em outros países, no direito comparado? Na Inglaterra, senhor presidente, para responder a imprecisões divulgadas na televisão ou quando um programa aponta falta, incompetência ou outras alegações significativas de uma pessoa no rádio. Na França, é admitido pela simples referência ao nome da pessoa física ou jurídica. Na Espanha, existe o direito de resposta. Na Alemanha, o interessado deve ter sido citado na matéria divulgada e só é cabível em virtude de possível incorreção para corrigir, esclarecer, desmentir a notícia ou informação. Na Itália, existe o direito de resposta. Se pauta num caráter subjetivo, lá na Itália, aquele que se considera ofendido em relação aos direitos de personalidade. Em Portugal, quando o prejuízo sofrido se traduza efetivamente em uma ofensa. Muito bem, nós ouvimos, senhor presidente, várias associações interessadas neste tema. Fizemos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um debate pela Rede Mundial de Computadores. Muito bem. Este projeto, senhores, ele, de uma forma bem simples,
regulamenta o que a Constituição da República deseja. Não é possível nós termos uma Constituição há 25 anos sem que ela seja regulamentada. Por isso, peço o apoiamento a 2 senadores a este projeto, que já foi debatido mais de uma vez na Comissão de Constituição e Justiça. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Conceda a palavra ao senador Roberto Requião. Com a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria. O senador Roberto Requião, que inclusive é o subscritor do projeto. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhores senadores, há 2 anos e meio nós estamos discutindo esse projeto de direito e resposta. Depois que o Supremo acabou com a lei de imprensa do tempo da ditadura, a cidadania ficou desguarnecida diante dos ataques da imprensa, calúnia, injúria e difamação se sucedendo. Eu mesmo tenho experiências terríveis. Quando fui relator da CPI dos títulos públicos e denunciei bancos, denunciei doleiros, recebi o presente de 3 ou 4 páginas da Veja me caluniando, de uma forma absurda, inverdades sobre inverdades. O conceito que tenho no país e no meu estado me blindou do ponto de vista eleitoral e a minha carreira política continuou em ascensão. Mas nunca consegui uma resposta nas páginas da Veja. As dificuldades são enormes. Foros da sede das empresas dificultam a possibilidade das respostas. E hoje ainda eu tenho, senhor presidente, um caso extremamente desagradável. Vi agora há pouco na internet que um tal de Lauro Jardim da Veja publica sobre mim uma notícia de que ontem, na reunião da bancada do PMDB, eu teria dito à bancada que votaria pela queda do veto do FGTS e que posteriormente teria dito à ministra Ideli que a bancada inteira iria votar com o governo. Se esse Lauro Jardim é um crápula, que ele não me meça pelo seu metro, porque crápula eu não sou. É uma tentativa continuada de destruição da imagem dos políticos. Notícias como essa se sucedem. E nós precisamos, de uma vez por todas, resolver esse problema. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na CCJ, teve um recurso para o plenário, veio para o plenário. Um grupo de senadores colaborou de forma extremamente positiva. Ele foi melhorado e a versão final, apresentada pelo senador Pedro Tax, satisfaz os objetivos iniciais do projeto e garante, de forma inequívoca, o restabelecimento do direito de resposta no país. Não é censura. A imprensa deve ter a mais absoluta liberdade, mas é absolutamente necessário também que as pessoas agredidas possam exercer o contraditório. A minha recomendação aos meus companheiros do PMDB e aos demais senadores presentes nessa casa é da aprovação na íntegra do relatório do senador Pedro Tax. E eu, posteriormente, pedirei aos companheiros do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que já se manifestou favorável ao projeto, que providenciem um pedido de urgência para a tramitação na Câmara Federal. Com a certeza e a firme convicção de que este período desabrido de agressões da imprensa brasileira sem resposta começa a ter o fim nesta sessão, agradeço o tempo e reitero o pedido de aprovação. Prorrogo a sessão para que nós possamos concluir a ordem do dia.
Para debater, senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Aníbal Diniz para discutir a matéria. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Este projeto de autoria do senador Roberto Requião, que tem como relator o senador Pedro Tax, é um projeto muito importante para desmitificar um pouco o papel da imprensa brasileira e dos jornalistas brasileiros. Tive um período de atuação na imprensa como repórter ou como redator ou como editor de televisão. E depois tive um longo período como secretário de comunicação da prefeitura e depois do governo do Acre, e pude me deparar em muitas situações delicadas do quanto que a liberdade de imprensa é fundamental e a gente tem que defender todos os dias, mas do quanto também que nós necessitamos de responsabilização àquelas pessoas que cometem excessos. O senador Roberto Requião tem sido muito preciso em todas as suas intervenções a esse respeito, e é muito importante que a gente ratifique a sua posição, no sentido de que debater liberdade de imprensa com responsabilidade não é estabelecer a censura. Quando se coloca em pauta qualquer discussão relacionada à liberdade de imprensa com responsabilidade, sempre aparece aquela saraivada de ataques no sentido de que essas pessoas estão colocando em risco a liberdade de imprensa. E acho que é uma postura digna do Senado Federal encarar esse debate de frente e a gente poder defender hoje aqui, da mesma forma que fizemos lá na Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação por unanimidade dessa matéria, regulamentando o direito de resposta, que é previsto na Constituição. Todos têm direito a uma resposta proporcional ao agravo que sofreu. Mas todos nós sabemos o quanto que somos maltratados quando mandamos uma carta de retificação. O muito que pode acontecer é uma linhazinha lá na carta do leitor, muito inferior ao tamanho do agravo e nunca em espaço de igual visibilidade. Portanto, é importante que se estabeleça de uma vez por todas essa regulamentação. Se tem uma agressão à honra de uma pessoa e ela tem uma resposta convincente com as provas, que a publicação da resposta seja de igual visibilidade ao que foi a agressão, porque senão a gente vai estar brincando de praticar o direito de resposta, quando na realidade estaremos sendo desrespeitados e desrespeitando também o leitor, porque o leitor tem o direito ao contraditório, sim, e nós podemos proporcionar isso aprovando esse projeto do senador Roberto Requião, relatado pelo eminente senador Pedro Tax. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, esperando que aprovemos por unanimidade essa matéria aqui no Senado. Muito obrigado. Conceda a palavra ao senador Humberto Costa. A palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu venho aqui para defender esse projeto que eu considero um dos mais importantes dessa legislatura, um dos mais importantes dos últimos anos e um projeto que vem no sentido de fortalecer a nossa democracia. Eu começo parabenizando o senador Roberto Requião, autor dessa proposta, e o senador Pedro Tax, relator dessa proposta. Nós
vivemos hoje em um país onde há a mais ampla liberdade de expressão. E assim devemos continuar. Somos absolutamente contra qualquer tipo de censura à propagação das ideias, à defesa de pontos de vista e, acima de tudo, a divulgação de fatos. E assim deve continuar o nosso país. É essa a posição do Parlamento, é a posição da Presidenta da República. No entanto, nós muitas vezes vemos agressões à liberdade das pessoas, mais até do que a liberdade, à sua honra, que são perpetradas sem quaisquer consequências quando esse julgamento é injurioso ou quando fatos que são relatados não se confirmam e se transformam claramente em mentiras. Muitos aqui foram vítimas desse tipo de coisa. Lamentavelmente, a atividade pública, no Executivo ou no Parlamento, tem isso quase que como um componente natural da atividade. No entanto, o preço que se paga quando fatos como esses acontecem é um preço muito elevado. Não apenas do ponto de vista pessoal. Ninguém gosta de ser acusado injustamente. Ninguém gosta que se digam mentiras acerca do comportamento ou da maneira de ser de cada um. Isso significa constrangimento diante da família, diante dos amigos, diante da sociedade. Mas mais do que o constrangimento pessoal, especialmente na atividade pública, e aí eu não falo só de políticos, eu falo de personalidades, artistas. Quantos artistas têm sido vítimas de mentiras, de calúnias que são divulgadas por jornais ou revistas irresponsáveis? E agora, com essa proliferação de blogs e de redes sociais, mais ainda, e quando esses fatos se tornam comprovadamente claros de que correspondem a inverdades, o prejuízo já foi feito e, na maioria das vezes, o desmentido é completamente desproporcional às acusações. O cidadão ou a cidadã é acusado por um jornal durante vários dias, em páginas inteiras. Quando se comprova a falsidade daquelas reportagens, no rodapé da última página do jornal, talvez até nos classificados, sai uma nota dizendo que aquele cidadão foi inocentado ou que o Ministério Público reconheceu que ele não tem nenhuma culpa. Por isso que essa proposta, ela é fundamental. Todos nós temos um compromisso com a democracia. Todos nós temos um compromisso com a liberdade de expressão. Mas todos que têm compromisso com a democracia e com a liberdade de expressão têm que ter um compromisso com a responsabilidade. Até para que se preserve nesse país a credibilidade. Em outros países, há liberdade de expressão, mas quando alguém divulga uma calúnia, uma mentira ou uma injúria, pode ser processado, muitas vezes, por danos que, transformados em pena, chegam a quebrar uma empresa. Jornais já foram quebrados pela divulgação de uma mentira. Aqui no nosso país, a legislação que nós temos, e precisamos discutir, em algum momento, mudá-la e transformá-la numa legislação semelhante à que há, por exemplo, nos Estados Unidos. No Brasil, a indenização por danos morais, ela não pode ter o tamanho da inviabilização de uma empresa, mas deveria ter, porque aí
quem divulga mentiras, presidente, porque aí, quem divulga mentiras, quem atinge a honra dos outros, pensará duas vezes antes de fazê-lo. Existem nesse país, senhor presidente, órgãos de imprensa que já têm um caixa reservado para pagar indenizações que eles sabem que serão ridículas no momento em que, quando acontece de haver um julgamento de uma ação civil para uma indenização, já estão contabilizando ali nos seus recursos. Por quê? Porque tem o interesse de continuar a mentir, a injuriar e a caluniar. Portanto, esse projeto é o início da possibilidade de nós termos uma legislação que dê ao conceito de liberdade também a ideia da responsabilidade. E essa proposta que aí está é o direito de resposta. Nós não estamos aqui debatendo a mudança da legislação no que diz respeito à ação civil por perdas e danos. Nós estamos discutindo única e exclusivamente o direito de quem foi caluniado, o direito de quem sofreu com uma mentira que foi divulgada, de poder se defender, apenas se defender. Ainda mais nos tempos de hoje, senhor presidente, com as redes sociais, onde qualquer um pode divulgar uma inverdade. Há uns dias, a rede social foi invadida com uma mentira sobre o presidente Lula, dizendo que o seu filho tinha se tornado sócio de uma empresa de telecomunicações, que teria um patrimônio de 2 bilhões de reais, teria a maior fazenda do Brasil. Foi preciso que a empresa se manifestasse dizendo que aquilo era mentira, porque aquela informação continuou a circular na internet por várias mãos. E isso qualquer um de nós e qualquer cidadão brasileiro está sujeito a enfrentar. Por isso, senhor presidente, eu entendo que nós hoje precisamos concretamente fazer com que essa matéria seja aprovada, que ela vá para a Câmara, que ela seja aprovada o mais rapidamente, para que nós possamos, de fato, ter liberdade nesse país, garantir a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, garantir que aqueles que usam mal essa liberdade, eles também possam, pelo menos do ponto de vista moral, serem constrangidos publicamente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concedo a palavra ao senador Magno Malta. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu a vida inteira defendi, sempre estive do seu lado. Fui para a Amazônia fazer sua campanha, sou seu amigo sempre. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, gostaria, senhor presidente, de iniciar a minha fala parabenizando o senador Requião. A importância dessa proposta é tão grande que eu apelo a Vossa Excelência, presidente dessa casa, senhor presidente, que Vossa Excelência possa articular com o nosso presidente Henrique Alves, da Câmara, para que essa matéria possa ser votada urgentemente na Câmara dos Deputados, porque se assim não acontecer, certamente ela dormirá em berço esplêndido em alguma gaveta. E essa matéria que é tão importante, porque trata da honra alheia. Dizem que quem tem boca fala o que quer. E nesse caso, eles falam o que quer e se escondem atrás da chamada liberdade de imprensa, atacam a honra,
não tem compromisso com a honra nem com a história de ninguém. Vejamos, senhor presidente, existem jornalistas nesse país que nem viveram ainda. Garotos que acabaram de sair da universidade, 23, 24 anos de idade, e que atacam a honra de pessoas que têm uma história sem sequer pesquisar a história dessa pessoa. E joga a história de alguém na lama, no esgoto, porque ele não tem o compromisso de tirá-la de lá, nem de limpá-la, nem de escová-la, nem ao menos de pedir desculpa ou perdão, caso não haja veracidade. Ora, a lei no Brasil diz que cabe a quem acusa o ônus da prova. E virou uma brincadeira a honra alheia nesse país. Ninguém precisa provar nada. É só acusar, é só destruir honra, porque a liberdade de imprensa pode protegê-los. Quem de nós nunca foi vítima de mentira? Quem de nós nunca foi vítima de calúnia? E quando a calúnia e a mentira é desmentida, se o desmentido vem no tal veículo caluniador ou pelas mãos de quem escreveu a mentira, no mínimo, minimamente você tem uma nota, senador Paim, no rodapé, dizendo foi inocentado pela justiça. Dizia a ex-senadora Marina Silva que no Brasil não basta você ser honesto, você tem que ser honesto todo dia e na justiça. E é verdade, e é verdade. Para tanto, senhor presidente, penso que nós estamos chovendo no molhado. A própria proposta em si do senador Requião já diz tudo. O relatório do senador Pedro Taques, a fala do senador Humberto Costa, e bom seria que todos nós nesta tarde chovêssemos no molhado, repetindo as mesmas coisas com relação a essa matéria. Tudo que um homem tem na sua vida é o seu nome. Minha mãe me ensinou duas coisas na vida: amar a Deus e ter vergonha na cara. E quem tem vergonha, ao ser submetido a uma vergonha desavergonhada pelas mãos de quem caluniou, essa pessoa imprime a esse cidadão o maior de todos os sofrimentos. E depois ninguém repara o seu sofrimento e ninguém está disposto a escovar, a limpar, ou minimamente devolver e dar claridade ao nome de alguém que construiu a sua história com tanta dificuldade. Por isso, senhor presidente, é com muita satisfação que eu volto a essa tribuna, porque sei que tem milhões e milhares de brasileiros nesse momento, assistindo ao vivo a TV Senado, ouvindo a Rádio Senado, e quem não já foi caluniado? Quem não teve, num momento da sua vida e da sua história, um ataque absolutamente irresponsável contra a sua dignidade, contra a sua família? Eu conheço pessoas nesse país, conheço pessoas no meu estado, que tiveram a sua carreira, a sua vida, em circunstâncias diferentes, profissionais liberais ou até líderes religiosos, interrompidas as suas carreiras, senador Pedro, porque em um determinado momento foi atacado por um desafeto, atacado por alguém. Porque a figura do invejoso é o seguinte: o invejoso é o indivíduo que queria ser você e não é, queria estar no seu lugar e não conseguiu, e o caminho mais curto é o ataque a você e a sua honra. E aí tem sempre aqueles que querem dar sonoridade a tudo isso, e escrevem, levam para os meios de comunicação, e dizia o senador Humberto com muita propriedade: hoje, com o advento da internet, isso toma corpo e ninguém recolhe o ataque, a desonra promovida no nome de alguém que construiu sua história com dificuldade. Por isso, nessa tribuna, hoje à tarde, com muita felicidade, e repito também, como disse Humberto Costa, quem sabe seja um dos mais importantes projetos que nós estejamos discutindo nesse semestre, nesta casa, dada a sua importância, e reitero, peço a Vossa Excelência, converse com o presidente Henrique Alves, para que esse projeto não durma em uma gaveta qualquer na Câmara, e que seja votado urgentemente, para que nós tenhamos a possibilidade, o cidadão brasileiro, de pelo menos se defender quando atacado. Obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra à senadora Ana Amélia. Com a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria.
Presidente Renan, é a última senadora que vai discutir ou tem mais alguém? O último inscrito é Vossa Excelência. Não, eu declino. Ela é a penúltima. Vamos votar a partir. Depois dela, vamos votar. Depois dela e do senador Valadares, nós vamos votar. O senador Valadares vai discutir? Também pede a palavra nesse... Então eu vou discutir. Com a palavra, Vossa Excelência. Caro presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, não seria aceitável que numa matéria dessa natureza, uma senadora que antes de chegar aqui, por quase 40 anos, exerceu o duro ofício da comunicação. E durante esse período todo, eu tive apenas um processo, senador Roberto Requião, um processo, e fui absolvida, porque o que eu disse era talvez uma verdade inconveniente, mas era uma verdade. E nesse processo entendi o direito do reclamante em relação à matéria. E o Poder Judiciário fez justiça porque fui absolvida. Aliás, eu fui intimada ou provocada a um acordo com o demandante. E nesse acordo ele pedia que eu desse 100 cestas básicas para uma comunidade carente. Aceitar um acordo quando não se tem culpa é admitir a culpa. Eu não aceitei o acordo, porque tinha a consciência tranquila de que estava exercendo com rigor, com responsabilidade, a prática da informação. Não aceitei o acordo e justifiquei ao juiz as razões pelas quais eu não aceitaria. Poderia até dar muito mais, mas não na condição de um acordo. Dada a minha posição, o juiz acatou e me absolveu daquele processo, o único em quase 40 anos de profissão. É dessa condição que eu aqui venho para dizer que quem age com responsabilidade, quem age com justiça e transparência, em relação a todos os fatos e pessoas, não pode temer uma lei que vem para proteger direitos do cidadão. Mas, especificamente, queria também dizer que o projeto do senador Requião foi aperfeiçoado pela habilidade do nosso competente senador Pedro Taques, que ouviu também as ponderações do Conselho de Comunicação Social desta Casa para ajustar algumas dúvidas existentes, porque não adiantaria criarmos um direito ferindo outro direito ou criando problemas para os veículos de comunicação se não ficasse muito claro os termos desta nova lei. E essa missão foi desincumbida com grande habilidade e talento pelo senador Pedro Taques, que deu o equilíbrio necessário, fazendo aquilo que uma lei boa tem que ser. Não pode pender para um lado ou para outro. E essa é a decisão que estamos tomando hoje aqui, aprovando esse projeto. Por isso, eu não poderia ficar omissa nessa matéria, porque fui 40 anos jornalista. E penso que a responsabilidade deve ser assumida por todos. E quero fazer um tributo também à seriedade com que a imprensa brasileira hoje exerce a sua missão de informar em nosso país, sendo uma das mais respeitadas no mundo democrático, no mundo da liberdade. Fui sempre contra todas as tentativas de tolimento da liberdade, de criação de conselhos de comunicação, que seria uma forma de controle também de conteúdos. O Brasil não precisa disso. A independência e a maturidade dos seus órgãos de comunicação estão aí para provar isso. Empresas muito sérias, exercendo com muita responsabilidade o dever e o ofício de informar. E fazem isso em nome da democracia, do direito, da liberdade e da justiça. Muito obrigada, presidente.
relatoria que aperfeiçoou muito o texto do senador Pedro Taques. Agradecemos a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao senador Mário Couto. Senador presidente Renan Calheiros, quero também me somar a todos que vieram a esta tribuna parabenizar o senador Requião. Senador Requião, se Vossa Excelência daqui para frente não fizesse nenhum projeto neste Senado, Vossa Excelência já estaria premiado com o projeto de hoje. Os meus parabéns. A justiça, senador Requião, deve ser respeitada neste país. Infelizmente, nós atravessamos uma fase negra na nação brasileira. O povo brasileiro vê os poderes enfraquecidos. A Câmara não tem como justificar a votação de um condenado, de um prisioneiro, e votou a favor de conservar o seu mandato, mesmo ele estando na cadeia. O Senado Federal precisa votar urgentemente, senador Renan Calheiros. Vossa Excelência, que neste mandato se esforça em todos os sentidos para ver a moralização desta casa. Não haverá moralização desta casa se nós não votarmos o voto secreto pelo voto aberto. Não haverá moralização deste Senado se esta abertura de voto não for completa ou geral. Não tem que haver discriminação. Senadores e senadoras, com o episódio de hoje, esta nação deve estar dizendo: basta, ninguém aguenta mais, chega, ninguém aguenta mais. O povo brasileiro está massacrado na sua consciência. O povo brasileiro está vendo que a coisa é organizada, que a coisa é programada, que a coisa vem do Palácio do Planalto. E aqui não adianta querer tapar o sol com a peneira. A verdade tem que ser dita corajosamente. Quem está por trás disso é a Dilma Rousseff, é a presidenta da República, que não quer ver o seu Dirceuzinho, aquele que participou outrora, junto com ela, de várias ações que o país até hoje discute. O Zé Dirceu, que chegou a ser cogitado para ser candidato a presidente da República pelo PT. Não pode o José Dirceu ser preso. Não pode o Genuíno, que participou também das mesmas façanhas que participou a Dilma. Não pode ir para a cadeia o José Genuíno. Não vão para a cadeia, Brasil. Eu duvido, Brasil. A única coisa honrada que nós temos na pátria hoje é o povo brasileiro.
Esta é a única honra que temos. A República fazia tanto tempo, brasileiros e brasileiras, que a República não era tão ofendida. Fazia muito tempo que não se via isso. Não adianta tentar justificar nos mais diversos artigos de leis para não punir os mensaleiros. O povo brasileiro entende. Isso é uma artimanha do PT. Isso é uma artimanha da Dilma. Isso é uma artimanha daqueles que conviveram com os corruptos. Com a palavra, Vossa Excelência. Vou repetir, o meu som saiu. Era o único poder que ainda o povo brasileiro depositava sua confiança. A Dilma tirou. A Dilma armou. Não adianta esconder. Não tenho nenhum receio de falar nesta tribuna. É um direito meu de expressar o meu sentimento. A Dilma armou. Tudo foi programado. Esperaram trocar ministro para ter o voto necessário para tirar aqueles amiguinhos de outrora, aqueles amiguinhos que conviveram com ela durante muito tempo. Não podiam ir para a cadeia. Ora, o Maluf pode, o Arruda pode, qualquer um pode. Eu estou dizendo esta noite, nesta tribuna, dia 18 de setembro, nós perdemos o Supremo Tribunal Federal. Perdemos, brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Um Senado desgastado, Brasil. Uma Câmara sem moral, Brasil. E um tribunal, um Supremo Tribunal Federal hoje questionado. Os poderes enfraquecidos, pátria amada. A República enfraquecida, pátria amada. Eu acho que era esse o desejo da Presidenta da República. Ver esta pátria na situação em que se vê hoje. Por isso, presidente, ao descer desta tribuna, comungo com Vossa Excelência. Aprecio Vossa Excelência neste segundo mandato, onde Vossa Excelência se esforça para moralizar este Senado. Vamos avante, presidente. Vamos votar o voto aberto em todas as situações e vamos moralizar, pelo menos, o Senado Federal. Muito obrigado, presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. Antes de concedermos a palavra ao senador Antônio Carlos Valadares, nós registramos com muita satisfação, que é o último orador inscrito, nós registramos com muita satisfação a honrosa presença entre nós do ex-deputado José Carlos Aleluia. Uma honra muito grande tê-lo aqui no Senado Federal. Com a palavra o senador Antônio Carlos Valadares. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar inconstitucional a lei de imprensa,
o senador Roberto Requião, em boa hora, chegou à conclusão de que no sistema jurídico do nosso país havia um vácuo a ser preenchido. E este vácuo está sendo agora preenchido com este projeto que, em boa hora, aconteceu no momento em que o Brasil assegura à imprensa inteira a liberdade de expressão e de opinião. Mas, em face da decretação de inconstitucionalidade, a imprensa também não tinha um diploma legal que, pelo menos, quem fosse ofendido pudesse ingressar na justiça e ter uma resposta imediata à sua ofensa. A Constituição diz no seu artigo 5º, inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional a agravo, além da indenização por dano material, moral, à imagem. E é dentro desse prisma, desse princípio, que foi construída a proposição apresentada pelo senador Roberto Requião. Um homem público que, como nós sabemos, é um homem corajoso, é um homem que imprime a sua atuação como político um caráter totalmente independente, às vezes ousado, mas muitas vezes verdadeiro. E essa é uma das proposições em que ele merece, como já mereceu de outros tantos que falaram antes de mim, um elogio sincero, porque ele vem justamente atender a um reclame de todos aqueles que sofrem alguma injustiça pela imprensa. E o relator foi bem escolhido. Senador, pelo táxi, e sempre nas horas da reflexão, da profundidade intelectual, jurisprudencial e legal, é convocado por nossa casa para dar o seu parecer. E o seu parecer é uma peça que merece o nosso respeito e, acima de tudo, contribui para a formação de uma opinião científica sobre o que acontece aqui no Senado Federal. Senhor presidente, quem me rouba, priva-me daquilo que não o enriquece e faz-me verdadeiramente pobre. Quem disse isso foi William Shakespeare, poeta e dramaturgo inglês. E, na realidade, o que ele quis dizer é o seguinte, que o ofensor não enriquece com a ofensa, mas o ofendido empobrece com a perda da sua honra. Outra figura monumental da vida intelectual universal, Miguel de Cervantes, disse que pela liberdade, assim como pela honra, pode-se e deve-se arriscar a vida. Arriscaram neste país a vida para consagrar a liberdade. E quantos injustiçados por ataques desferidos de forma injusta perderam a sua saúde, perderam a sua vida, perderam o seu patrimônio moral. Por isso,
meu querido senador Roberto Requião, Vossa Excelência, ao apresentar esse projeto, engrandece a liberdade e defende a honra do cidadão brasileiro. Declaramos encerrada a discussão. Votação do projeto sem prejuízo das emendas. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação em globo das emendas números 1 a 8 da Comissão de Constituição e Justiça e 16 de plenário de pareceres favoráveis. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Votação em globo das subemendas às emendas número 9 e 12 de plenário, nos termos do artigo 300, inciso 8º, a linha B do Regimento Interno do Senado Federal. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Aprovadas as subemendas, ficam prejudicadas as emendas número 9 e 12 de plenário. Votação da emenda número 13 de plenário com a subemenda. As senadoras e os senadores que as aprovam. Presidente, para o esclarecimento, esta emenda tem parecer favorável? Essa emenda também tem parecer favorável, okay, na forma do regimento. Senador, no esclarecimento. Com a palavra, vossa. Essas emendas foram incorporadas pelo senador Pedro Taques no seu relatório final. Essas emendas foram incorporadas pelo Fazem senador parte Pedro do texto. Taques. Sim, na CCJ, por ocasião. Na CCJ, e nós estamos seguindo o rito sugerido pelo relatório. Sim. Por isso estamos... Então, estamos aprovando exatamente o relatório final do senador Pedro Taques. Perfeito. Exatamente. Senhor presidente, me permita? Senador Pedro Taques. Sim. O projeto foi aprovado na CCJ. Aí houve um recurso, de acordo com o artigo 58, parágrafo 2º da Constituição, e regimental para cá. Aqui foram apresentadas várias emendas. Isso voltou para a Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça, nós debatemos o projeto. Algumas emendas foram aprovadas e outras rejeitadas. E é isso que nós estamos aprovando aqui. Não é isso? Muito obrigado. Exatamente como coloca Vossa Excelência. Seja, presidente, nenhuma emenda que não constou da votação da Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos seguindo, eu queria repetir, o roteiro sugerido no parecer. E não me consta que o roteiro sugerido no parecer inclua emenda que não constou na Comissão de Constituição e Justiça. Porque não seria possível, até ao menos porque assim não seria a apresentação de emenda em plenário, ao depois do projeto já ter sido votado na CCJ com o reconhecimento do recurso e das emendas apresentadas em plenário. Eu não vejo regimentalmente como seria possível. Isso não é direito de resposta, é dever de resposta que eu estou dando a Vossa Excelência. Então, eu acho que Vossa Excelência está procedendo como il faut. Votação da emenda número 13 de plenário, com a subemenda, que teve parecer favorável. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 13. Votação em globo das emendas números 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de plenário, de parecer contrário. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram, rejeitadas. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão da redação final. E passamos à votação da redação final. As senadoras e os senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram, aprovada a redação final. Eu quero, antes de encaminhar a matéria à Câmara dos Deputados, cumprimentar a todos que participaram dessa construção, ao senador Requião, subscritor, primeiro subscritor, ao senador Pedro Taques, que foi o relator
da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e sugeriu esse encaminhamento que acaba de ser aprovado pelo Senado Federal. Essa regulamentação é uma regulamentação necessária e tardia da Constituição Federal. A liberdade de expressão e de imprensa, eu disse aqui, queria repetir, é pedra angular da democracia. A informação correta, precisa e equilibrada é, como todos sabem, um direito inafastável e, como tal, deve ser tratada. Eu sempre defendi, inclusive no discurso de posse, que contra os excessos da democracia, mais democracia. E essa decisão de hoje do Senado Federal é uma regulamentação da Constituição. Com ela, nós teremos prazos e ritos objetivos a fim de corrigir erros, imprecisões, a fim de corrigir com mais democracia esses excessos da própria democracia. A matéria vai à Câmara dos Deputados.